Meu nome é Laura, tenho 28 anos, e o que vivi naquela noite ainda me faz questionar o que é real e o que é apenas uma construção da nossa mente. Sempre fui uma pessoa racional, quase cética, mas o que aconteceu comigo me desafiou a repensar tudo o que eu acreditava sobre o mundo e o sobrenatural. Tudo começou em uma noite comum de sexta-feira. Eu morava sozinha em um apartamento antigo no centro do Rio de Janeiro, um lugar tranquilo, mas com uma energia peculiar. Algumas pessoas que já tinham morado lá antes diziam que a casa tinha histórias, e que por algum motivo, muitos deles não ficavam muito tempo. Mas eu, sendo prática e racional, sempre desconsiderei essas histórias. Para mim, tudo isso era só superstição. Mas naquela noite, algo diferente aconteceu. Eu estava lendo um livro quando, de repente, comecei a ouvir um som suave, quase imperceptível. Primeiro, achei que fosse o vento batendo na janela, ou algum barulho da rua, mas logo percebi que o som estava vindo de dentro do apartamento. Era como se alguém estivesse andando muito lentamente, sem fazer barulho, mas eu podia sentir a presença de alguém ali. Corei a sensação, dizendo a mim mesma que estava apenas cansada, que minha mente estava pregando peças. No entanto, o som persistia. Fui até a porta do meu quarto, olhei para o corredor escuro, e embora não visse nada, a sensação de que havia algo ali era palpável. Era como se a atmosfera estivesse mais densa, mais carregada. Decidi ignorar e voltei para o meu livro. Mas, no momento em que voltei a me concentrar na leitura, uma brisa gelada passou por mim, sem explicação. Eu me encolhi, sentindo o ar gelado na minha pele, e nesse momento, a sensação de não estar sozinha se intensificou. O som de passos, agora mais claros, vinha do corredor. Eu não conseguia mais ignorar aquilo. Algo estava acontecendo. Levantei-me rapidamente e fui até o corredor, tentando racionalizar tudo o que estava sentindo. Talvez o vento tenha causado o som, ou talvez eu esteja ouvindo algo da rua, pensei. Mas ao olhar para o fundo do corredor, percebi algo que me fez parar. Uma sombra escura com contornos indistintos estava parada ali. Não era uma pessoa, e não parecia ter forma alguma. Era uma sombra que se movia com uma fluidez assustadora. Meu coração disparou. Não consegui me mover. A sombra parecia estar me observando, e por um momento, algo dentro de mim me disse que eu deveria fugir. Mas ao mesmo tempo, uma curiosidade irresistível me impelia a ir mais perto. Andei em direção à sombra, minha mente tentando processar o que estava acontecendo. Eu nunca tinha acreditado em espíritos ou entidades sobrenaturais, mas algo naquela sombra me dizia que era mais do que um simples truque da minha mente. Quando cheguei mais perto, a sombra desapareceu. O silêncio voltou a dominar o apartamento, mas algo havia mudado. Eu não sabia o que, mas sentia que uma porta havia sido aberta. A sensação de estar conectada a algo invisível, algo além do mundo físico, estava com mais força do que nunca. Era como se aquela sombra tivesse me mostrado que existia mais no universo do que eu poderia entender com os meus olhos e minha mente racional. Naquela noite não consegui dormir. Fiquei acordada, em um estado de alerta constante, tentando processar o que acontecerá. Quando finalmente consegui adormecer, tive um sonho estranho. Eu estava no mesmo corredor, mas agora ele parecia infinito, com portas de ambos os lados. Eu caminhava sem rumo, e de cada uma das portas vinham sons diferentes, sussurros, gritos distantes, e uma melodia que me era estranhamente familiar. Algo me chamava, e por mais que tentasse, não conseguia entender de onde vinha ou o que significava. Eu acordei com a sensação de que algo muito maior estava me esperando, algo que eu não podia ver, mas que de alguma forma, sabia que estava lá. No dia seguinte, senti que o mundo à minha volta estava ligeiramente alterado. Eu conseguia ver as coisas de maneira diferente, como se estivesse mais sensível às energias ao meu redor. A sombra não era apenas uma ilusão, era algo real. Algo que havia cruzado meu caminho naquele momento e talvez ainda estivesse me observando. Após aquela noite, minha vida nunca mais foi a mesma. Eu tentava seguir com a rotina, mas algo dentro de mim me dizia que estava sendo observada o tempo todo, que o mundo ao meu redor não era apenas o que parecia ser. Eu sentia como se o véu entre o real e o sobrenatural estivesse mais fino, mais fácil de atravessar. Não podia ignorar o que havia acontecido, nem as sombras que começaram a aparecer com mais frequência. Eu comecei a me perceber mais atenta a qualquer detalhe fora do lugar. O som da casa, o toque de vento em uma janela fechada, a maneira como as luzes piscavam sem explicação. Comecei a me questionar se essas coisas já estavam ali antes ou se estavam acontecendo porque agora eu estava mais sensível. Eu sabia que algo estava acontecendo, mas não conseguia entender o que. Na semana seguinte, meu medo e curiosidade me empurraram para procurar respostas.
Não sabia por onde começar, então procurei na internet por relatos de pessoas que tivessem vivenciado algo semelhante. Foi quando encontrei um fórum sobre fenômenos paranormais, onde pessoas falavam sobre aparições, sombras e encontros com o que chamavam de entidades invisíveis. Li dezenas de histórias, algumas tão vívidas e detalhadas que pareciam descrever exatamente o que eu estava sentindo. Algo dentro de mim disse que eu não estava louca. Aquelas pessoas estavam vivendo o mesmo mistério. Entrei em contato com uma das participantes do fórum, uma mulher chamada Teresa, que me contou sobre suas próprias experiências com o sobrenatural. Teresa, com seus 50 e poucos anos, era uma mediadora espiritual, alguém que já havia se aventurado por todos os aspectos do oculto e do espiritual. Ela me explicou que o que eu estava vivendo poderia ser uma manifestação de uma entidade ou energia que estava tentando se comunicar comigo. Ela sugeriu que eu deveria tomar precauções e principalmente não ignorar o que estava acontecendo. O que ela disse me inquietou ainda mais. Às vezes, essas entidades não vêm com intenções malévolas, mas elas buscam ser reconhecidas. A chave é saber o que você quer permitir em sua vida. Aquelas palavras ficaram martelando na minha mente, e logo comecei a me perguntar: eu realmente queria saber o que estava por trás das sombras? Eu estava disposta a descobrir o que o invisível queria me mostrar? Mas por outro lado, e se fosse algo que eu não fosse capaz de controlar? Algo que me fosse mais aterrador do que eu poderia imaginar? Nos dias que se seguiram, tentei ignorar a sensação de que estava sendo observada. Fui ao trabalho, saí com amigos, fiz o que podia para afastar aqueles pensamentos. Mas a sensação nunca se foi. Eu ainda ouvia os sussurros, via movimentos rápidos nas sombras do meu apartamento, e sentia que algo estava me vigiando. Finalmente não aguentei mais e decidi que precisaria confrontar o que estava acontecendo. No sábado seguinte, após mais uma noite de inquietação, eu me preparei. Segui as instruções de Teresa, fiz uma limpeza energética no apartamento, queimando sálvia e acendendo velas brancas, como uma forma de purificar o espaço e proteger-me de qualquer energia negativa. Eu estava assustada, mas ao mesmo tempo, sentia que era necessário enfrentar aquilo de frente. Quando terminei de limpar o ambiente, sentei-me no centro da sala e fechei os olhos. A respiração calma e profunda era minha única forma de manter o controle. Eu queria tentar uma comunicação, uma conexão para entender o que estava acontecendo. Pedi para que qualquer ser que estivesse me observando se manifestasse, mas de uma forma pacífica. Foi então que a sensação aumentou. Era como se a presença estivesse mais forte e mais palpável. Eu podia sentir algo à minha volta, uma energia densa, como se o ar estivesse mais pesado. Foi quando ouvi um sussurro. Não era uma voz clara, mas uma sensação dentro da minha mente. As palavras não estavam faladas, mas eu as ouvi de forma clara. Você está mais próxima do que imagina. O sussurro me fez estremecer e naquele momento percebi que havia cruzado uma linha invisível. Eu não sabia quem ou o que estava do outro lado dessa barreira, mas agora estava mais certa do que nunca. O que estava acontecendo não era apenas uma ilusão, nem um truque da minha mente. Algo estava se comunicando comigo, algo além da minha compreensão, além do que eu pensava ser possível. Mas, o que queria essa entidade? O que ela precisava de mim? Essas perguntas ainda estavam sem resposta, e uma nova sensação de incerteza me envolveu. Eu estava tocando algo muito profundo, algo que estava além dos limites do que eu poderia entender com meus sentidos humanos. Após aquela experiência, minha mente estava em um turbilhão de emoções. A sensação de que algo invisível estava ao meu redor era agora parte da minha vida cotidiana. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas sabia que não poderia voltar atrás. A linha entre o real e o sobrenatural estava cada vez mais tênue, e a cada dia, mais situações misteriosas se desenrolavam diante dos meus olhos. Aquela presença que começara de forma tímida, agora parecia me seguir por onde quer que eu fosse. Às vezes eu sentia que estava sendo observada, como se algo ou alguém estivesse me vigiando constantemente. Durante o dia não era tão perceptível, mas à noite, especialmente quando eu estava sozinha, a sensação se tornava mais intensa. O ar ficava denso, e até as sombras nas paredes pareciam se mover de maneira estranha. Eu estava cada vez mais ciente de que aquela energia não estava se afastando de mim. Ela estava crescendo como uma sombra que se expande. Um dia eu estava em casa, sentada no sofá e tentando ler um livro para me distrair, quando uma sensação estranha tomou conta de mim. A temperatura da sala caiu abruptamente, e eu vi uma sombra se movendo no canto da parede. Era a mesma sombra que eu havia visto antes, mas agora ela parecia maior, mais imponente. Eu fiquei paralisada por um momento, mas então me lembrei das palavras de Teresa. A chave é saber o que você quer permitir em sua vida.
Sem pensar, eu me levantei, olhei para a sombra e com a voz trêmula disse: "O que você quer de mim?" Não sabia se estava preparada para essa resposta, mas algo dentro de mim sabia que eu não podia mais fugir. A sombra não respondeu, mas, à medida que eu falava, uma luz fraca começou a brilhar no fundo da sala. Era como se a sombra estivesse se afastando de mim, sendo atraída pela luz. Eu não sabia o que significava, mas eu sentia que estava sendo testada, como se fosse uma espécie de provação espiritual. Sem hesitar, fui até a luz com o coração acelerado. Quando cheguei mais perto, percebi que não era uma luz comum, mas sim uma energia pulsante, como se fosse uma aura de pureza e força. Ela parecia me convidar, me chamar. Naquele momento percebi que não estava lidando com um fenômeno isolado ou algo passageiro. A presença, a sombra, a luz, tudo aquilo fazia parte de algo maior, algo que estava interligado. Eu sentia que estava no limite entre dois mundos, o físico e o espiritual. Eu não sabia o que esse limiar significava, mas sentia que a resposta estava à minha frente. Antes de me aproximar da luz, no entanto, uma sensação de medo profundo tomou conta de mim. Eu sabia que esse era o momento crucial, o ponto de no retorno. O que aconteceria se eu cruzasse essa linha? O que encontraria lá no outro lado? Eu tinha medo do desconhecido, mas também sentia uma curiosidade imensa, como se algo me impulsionasse a continuar. Com o último suspiro, eu fechei os olhos e caminhei na direção da luz. Ao atravessar o limiar, uma sensação indescritível me envolveu. Era como se uma corrente de energia passasse por mim, atravessando cada parte do meu ser, iluminando cada pensamento, cada sentimento, cada fragmento de minha alma. Eu não sabia onde estava, mas o que sentia era uma paz tão profunda que todas as minhas dúvidas desapareceram por um breve momento. Foi então que eu vi. À minha frente, uma figura apareceu. Não era uma pessoa, nem um ser humano, mas uma presença luminosa. Uma essência pura que irradiava uma energia serena e acolhedora. Ela não falava, mas sua presença transmitia uma mensagem direta para minha alma. Era como se ela me dissesse que eu finalmente havia chegado a um ponto de compreensão, que tudo o que eu estava experimentando fazia parte de um caminho mais amplo e espiritual. A figura não me tocou fisicamente, mas a sensação de conexão foi tão forte que parecia que estávamos entrelaçados. Como se nossas energias se fundissem por um breve momento. Eu sabia, naquele instante, que não estava sozinha. O que quer que fosse essa presença, ela me guiava, me mostrava que eu estava no caminho certo, mesmo que não pudesse compreender completamente o que estava acontecendo. Você está pronta, a presença pareceu dizer, embora não houvesse palavras. A sensação era clara, e eu sabia que a partir daquele momento, minha jornada espiritual havia se intensificado. Eu estava sendo levada a um novo entendimento sobre a vida, a morte e o universo. Porém, antes que eu pudesse processar totalmente o que estava acontecendo, a luz começou a enfraquecer, e a presença foi se distanciando lentamente, deixando-me com uma sensação de paz, mas também de saudade. Eu sabia que não era o fim, eu ainda tinha muito a aprender. Quando abri os olhos novamente, estava de volta ao meu apartamento, mas algo dentro de mim havia mudado. A linha entre o real e o sobrenatural já não era mais tão clara. Eu sabia que o que vivenciei naquela noite não foi um simples sonho ou um truque da mente. Era real, e eu estava mais conectada com o além do que jamais imaginei. Os dias que seguiram foram uma mistura de revelações e inquietação. Eu sabia que aquilo que havia experimentado não era algo passageiro, nem uma ilusão. O limiar entre o real e o sobrenatural não era mais uma linha distante, algo a ser ignorado ou desacreditado. Ele estava agora bem na minha frente, e eu sentia que havia algo mais aguardando por mim, algo ainda desconhecido, mas que me chamava para um novo nível de compreensão. A sensação de ser observada não diminuiu, mas de alguma forma eu me sentia mais calma. Como se algo dentro de mim tivesse sido ativado, um conhecimento profundo que eu não sabia que possuía. Passei a ver o mundo de uma maneira diferente, não apenas com os olhos, mas com a alma. Eu sentia as energias ao meu redor, as intenções das pessoas, o peso dos pensamentos e das palavras. Havia algo mágico e aterrador em perceber que o mundo material era apenas uma camada superficial de uma realidade muito mais vasta. Foi então que certa noite, após uma intensa meditação, eu tive uma experiência ainda mais reveladora. Estava sozinha em casa, a luz suave das velas dançando ao meu redor, quando a sombra apareceu novamente. Não era uma sombra como as anteriores, mas uma figura distinta, com uma presença mais forte, como se estivesse aguardando minha atenção. Dessa vez, eu não hesitei. Sabia que essa figura fazia parte do processo, de algo que eu ainda não entendia completamente, mas que precisava ser vivido. A figura parecia não ser humana, mas sua energia era palpável.
Era como se ela estivesse me estudando, esperando que eu desse o próximo passo. Eu me aproximei dela, e a sensação de que algo maior estava se desenrolando se intensificou. Ao chegar mais perto, uma onda de calor me envolveu, e a figura se iluminou de uma forma que eu não podia descrever com palavras. Era como se um novo portal estivesse se abrindo diante de mim. Ela me olhou, e nesse olhar, senti como se estivesse sendo vista por algo muito além do que sou capaz de entender, algo profundamente sábio e eterno. E então, de uma forma silenciosa, a figura me disse, ou melhor, me fez sentir em minha alma: você já sabe o caminho, Laura. O que você busca está dentro de você. A verdade sempre esteve aqui, mas agora, você precisa viver com ela. As palavras não foram ditas com som, mas sua mensagem era clara, penetrando em cada célula do meu ser. Eu compreendi naquele momento que a jornada espiritual não era sobre buscar respostas externas, mas sobre abraçar a verdade que já reside dentro de cada um de nós. O sobrenatural não era uma força à parte, mas parte de nós, da nossa essência, do nosso ser mais profundo. Com essa compreensão, senti uma onda de paz que nunca havia experimentado antes. Eu sabia que havia cumprido um ciclo, que a busca por respostas externas tinha chegado ao fim. A presença estava me guiando, e eu agora tinha a confiança de que, mesmo sem entender tudo, eu estava no caminho certo. Não havia mais medo, apenas uma aceitação serena do mistério que envolve a vida, a morte e o que está além. A figura então começou a desaparecer, mas não de maneira abrupta. Sua luz se suavizou, como se estivesse se dissolvendo lentamente no ar. Eu não tentei impedi-la. Sabia que aquela presença não era algo que eu deveria prender a mim. Ela havia cumprido seu papel, me mostrou que o verdadeiro despertar espiritual acontece quando deixamos de buscar respostas externas e começamos a olhar para dentro de nós mesmos. Quando a figura desapareceu por completo, eu estava sozinha novamente. Mas a sensação de conexão com o universo, com o divino, com tudo o que existe permaneceu comigo. Eu estava mais inteira, mais conectada com minha essência do que jamais imaginei ser possível. O real e o sobrenatural haviam se entrelaçado de maneira que agora eu entendia. Tudo faz parte de um único ciclo, uma única energia que flui através de todos nós. Desde então, minha vida tem sido uma constante jornada de autoconhecimento e aceitação. Eu sigo o caminho que a figura me indicou, vivendo com mais presença e compreensão de que o que busquei por tanto tempo já estava dentro de mim. A linha entre o real e o sobrenatural se tornou invisível, porque agora sei que ambos são apenas diferentes manifestações de uma mesma verdade. E assim a jornada continua sem fim, pois, como eu aprendi, o despertar espiritual não é um destino, mas uma jornada contínua de expansão e transformação.